meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, nossa Rádio Profecia. Meus irmãos, continuamos hoje com o capítulo 6 do Evangelho de São João, um dos mais profundos de toda a Sagrada Escritura. Depois da multiplicação dos pães, Jesus começa um diálogo que vai revelando pouco a pouco quem ele é realmente. Ele é. E o Evangelho de hoje nos mostra algo muito importante. O coração humano, mesmo diante de Deus, pode permanecer insatisfeito e até incrédulo. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Aproveite e se inscreva no canal, baixe nosso aplicativo, ative as notificações. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 6, do 30 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a multidão diz a Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Essa pergunta chama atenção, porque eles já tinham visto um grande milagre, a multiplicação dos pães, mas ainda assim pedem outro sinal. Isso, meus queridos, revela algo muito profundo. Quem não quer acreditar sempre vai pedir mais provas. Eles citam ainda o exemplo de Moisés. Nossos pais comeram maná no deserto, ou seja, eles estão dizendo: Moisés deu pão do céu todos os dias, e tu, o que fazes? Aqui parece uma comparação equivocada. Eles colocam Jesus quase como alguém que precisa provar que é maior que Moisés. Mas Jesus corrige isso. E Jesus responde: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Aqui há uma catequese fundamental. O maná no deserto foi um dom de Deus, mas não era o pão definitivo, era um sinal, uma preparação. O povo de Israel, guiado por Moisés, recebeu maná para sobreviver no deserto, mas aquele alimento não dava vida eterna, não transformava o coração, não era permanente. Jesus então revela algo novo. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Perceba, meus queridos, não é mais algo, é alguém. Diante disso, o povo responde: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Essa frase, meus irmãos, é muito bonita, mas ainda revela uma compreensão incompleta. Eles ainda estão pensando em algo material, em um pão que resolve necessidades humanas. E aqui vemos uma verdade espiritual. O ser humano tem sede de Deus, mas muitas vezes não sabe exatamente o que está buscando. Queremos felicidade, paz, sentido, mas muitas vezes procuramos isso em coisas passageiras. Então Jesus faz uma das declarações mais fortes de todo o Evangelho: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Essa frase muda tudo. Jesus não diz: eu dou o pão.
eu mostro o pão. Ele diz, eu sou o pão. Isso significa que ele é o alimento da alma. Ele é aquele que sustenta a vida espiritual. Ele é aquele que preenche o vazio do coração humano. Todos nós temos uma fome interior, uma fome que nada deste mundo consegue saciar completamente. Dinheiro não sacia, prazer não sacia, sucesso não sacia. Podem até satisfazer por um momento, mas depois o vazio volta. E por quê? Porque fomos criados para Deus. E somente Jesus pode preencher essa fome profunda. Jesus mostra dois caminhos inseparáveis. O primeiro é vir até Ele. Isso significa buscar Jesus na oração, estar na Santa Missa, aproximar-se dos sacramentos, ter um relacionamento com Ele. E o segundo é crer nele. Isso significa confiar mesmo sem ver, obedecer a sua palavra, entregar a vida e a Ele. Não basta conhecer Jesus de longe. É preciso ir até Ele e acreditar verdadeiramente. Esse discurso do pão da vida aponta diretamente para a Eucaristia. Mais à frente, Jesus vai deixar claro que esse pão é o seu próprio corpo, que Ele se dá como alimento. Na Eucaristia, não recebemos apenas um símbolo, recebemos o próprio Cristo. E aqui está uma pergunta importante. Como temos vivido a Eucaristia? Com fé, com amor, com consciência? Ou apenas por hábito? O Evangelho de hoje nos desafia profundamente. Assim como aquela multidão, nós também podemos ver sinais e não compreender, pedir mais provas e não acreditar, buscar Deus de forma superficial. Mas Jesus nos chama a algo maior, uma fé profunda, pessoal e transformadora. Meus irmãos, Jesus hoje se apresenta a nós dizendo, eu sou o pão da vida. Diante disso, precisamos tomar uma decisão. Vamos continuar buscando apenas coisas passageiras ou vamos buscar aquele que dá a vida eterna? Peçamos ao Senhor a graça de reconhecer a nossa fome espiritual, buscar Jesus com sinceridade, viver uma fé verdadeira, valorizar profundamente a Eucaristia e que possamos experimentar essa promessa. Quem encontra Jesus de verdade nunca mais vive no vazio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. E até amanhã, na próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.